Olá, caros educandos, eu sou a professora Marcenice e hoje eu estou aqui para gravar mais uma aula. E nessa aula nós vamos falar sobre os elementos da linguagem visual. A arte, ela tem as suas linguagens, né? E cada linguagem, então, ele tem os seus elementos, como transmitir a sua mensagem. Então, hoje nós vamos falar então sobre os elementos da linguagem visual das artes visuais. Somente alguns, não todos. Agora deixa eu te perguntar, você é do tipo que anda, tô nem aí, não observa nada, não vê nada, tudo passa despercebido? Ou você é do tipo que olha e vê realmente as coisas, como elas são feitas, como elas são construídas, como elas são coloridas, o quanto esse colorido ele age na nossa vida. Se imagina a gente estar nesse mundo rodeado aqui, sem cor, sem vida, a cor é vida, né? E é isso que nós também usamos. Nós vamos ter o quê? Esses objetos criados, eles têm textura. Eu desenho, o artista pinta, você desenha no suporte. Beleza? E é isso que nós vamos ver, isso e um pouquinho mais. Então, assim, nós vamos então falar hoje sobre os elementos da linguagem visual. Alguns. A primeira, de início eu deixei uma obra aqui de Kandinsky, uma composição abstrata geométrica. Então, vocês podem observar as formas com qual ela foi construída. Linhas, pontos, círculos e muita cor. Também o ponto, nós vamos começar pelo ponto. Por que do ponto? Porque a partir de um ponto eu começo a fazer uma linha. A partir de um ponto eu começo a desenhar. E a partir de pontos eu realizo obras de arte. Tá? Então o ponto ele é o menor e o mais simples elemento da linguagem visual. Com o ponto, o artista Georges Seurat, né, ele cria uma obra chamada Uma Tarde de Domingo na Ilha Grande de Jade. E ele leva 2 anos para elaborar essa obra. Nossa, cara, você já pensou que esse pessoal ali, esses modelos, será que eles ficaram tanto tempo ali expostos para que ele pudesse pintar a obra de arte? Ou será que ele se usou da fotografia na época, que foi criada em 1826, capturou a imagem e depois ele teve a imagem para pintar a obra de arte? Foi bem isso que aconteceu, sim. Ele usou a fotografia preto e branco da época, capturou, né? Ele, então, assim, projetou, planejou todo como seria aquele ambiente, as pessoas postas ali, cada uma, e fotografou aquele momento. E depois, então, ele teve todo esse tempo, né, para produzir. Então, para vocês também observarem o quanto que demora, né, a elaboração de uma obra de arte, né, não é assim que ela nasce do dia para a noite. Existe todo, então, um procedimento. Outra coisa que eu quero também falar é sobre essa mulher linda, maravilhosa da época, ali, que você pode observar muito bem as vestimentas dela, né? É um padrão de beleza da época, valorizar então o bumbum, tá? Porque eu sei que tem muito pessoal que vai logo voltar o seu olhar para essa imagem. Mas então é um padrão de beleza da época. Também nós temos coloquei uma outra obra ali muito linda, interessante, também com ponto, né? Então o ponto, ele pode ser multiplicado, olha como ele é multiplicado, trabalhado, só o preto e branco, a união, né? A unidade do ponto vai trabalhar, deixar a obra mais escura. Menos ponto, você vai trabalhar a luz, a claridade. E olha só que obra magnífica. Depois nós vamos ver o que? Linhas e formas. E também, ao lado, eu já deixei um outro estilo, uma obra de arte também abstrata, mas informal. Então, assim, observe, o que você consegue observar numa obra abstrata informal? Muitas linhas e cores.
Ela vai te narrar algum acontecimento da época que ela foi construída? Não. É somente um todo colorido que você olhando, você pode até encontrar algumas imagens nesse emaranhado de linhas e cores. Nas artes visuais, a linha é o elemento essencial do desenho, seja ele feito à mão livre ou por intermédio de instrumentos, criando a sua poética visual. Então, assim, primeiro nós vamos falar dos 3 tipos que nós temos de linhas retas. Aqui no nosso estúdio eu posso observar várias linhas retas aqui. Ela aqui na horizontal e na vertical. Assim, algo que eu gosto muito de observar quando estou viajando é quando você olha para a natureza, né? Você observa a natureza e lá na frente, assim, você olha assim, então assim, você olha que parece que o céu está encostando na terra, né? E no meio tem uma linha que separa a linha horizontal, a linha do horizonte. E depois nós temos a linha vertical, né? Aqui tem os suportes, né, que estão segurando a luz, né? Então eles são vertical. Nós podemos observar nas janelas também linhas verticais. O quadro do meu lado tem linhas verticais. Agora, as linhas inclinadas ou diagonais. Aqui eu não tenho nenhum exemplo. Procurem no seu dia a dia esse exemplo de linhas. A linha ela pode ser quebrada também, né? Então a linha quebrada, ela nasce de uma linha inclinada e quebra, né? Inclinada, aí ela quebra, depois vocês veem aí. Linhas onduladas que nós usamos para representar as ondas do mar, montanhas. Depois nós temos linha mista, um monte de linhas todas misturadas, linha pontilhada e linha tracejada. Depois nós temos a linha curva, ela pode ser côncava ou ela pode ser convexa. E ao lado eu deixei 3 formas geométricas, o círculo, quadrado e um triângulo. Eu uso a linha ondulada, a linha curva, côncava e convexa para criar um círculo, fechando as duas. Eu consigo produzir um quadrado a partir de uma linha vertical e uma linha horizontal e assim reproduzindo as duas. O triângulo eu vou usar o quê? 2 linhas inclinadas e uma linha horizontal. E também nós temos o retângulo e outras formas assim por diante. Nós também podemos observar os artistas, como eles usam as linhas, as formas em suas composições. Por exemplo, a obra acima, toda colorida, cheio de círculos. Olha que belezura essa poética, né? Construída com círculos por Belmiro de Almeida, em 1921, brasileiro. Olha a criatividade, o olhar dele. Para onde que ele lançou o olhar dele na hora de produzir a obra? Usando as formas geométricas. Ao lado nós temos aquela jovem pensante, né, produzida por Pablo Picasso. Olha como ele usa as linhas com muita leveza, né, para produzir o cabelo. E olha a expressão, como que você consegue criar então a expressão através das linhas. E embaixo, então, eu deixei o exemplo, né, da obra de Kandinsky, composição 8ª, para vocês observarem também o uso dos elementos da linguagem na composição da obra abstrata. Outra coisa que eu quero levar vocês a perceber é a imagem do Congresso Nacional. Brasília foi projetada por Oscar Niemeyer, né, pelo arquiteto Oscar Niemeyer. É uma cidade, então, projetada, criada por ele. Oscar, então, ele, durante a sua faculdade, seus estudos, né, ele teve um estudo dentro da escola de Bauhaus. E ele usa, então, características da escola de Bauhaus
na construção do Planalto e da cidade projetada em si. Quais são uma das características? É o uso da cor branca, o uso de muito vidro e de outro material, materiais alternativos. Então vocês podem observar o quê? Que nós temos o quê? Na representação aqui da imagem, né, do Congresso Nacional, muitas linhas horizontais, verticais, tem a linha inclinada também. Então observe então detalhes nessa obra. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre cor, né? Nós vestimos, né, cor, a roupa colorida. O nosso calçado também, muitas vezes a gente compra ele pela cor, não é? Procuramos sempre seguir a moda que dita uma cor. Mas quando nós vamos falar de cor, a gente vai falar, a nossa cor é algo muito amplo, né? Mas a gente vai falar sobre cores pigmento. As cores pigmento, elas podem ser natural, elas podem ser artificial. Natural que nós encontramos nos alimentos, né, na natureza. O artificial, ele é criado então com a química, elementos químicos, né? Acima, nós temos o que? O círculo cromático, né? E que ele é composto por 12 cores, 3 primárias, 3 secundárias, 3 terciárias, e nele nós podemos observar cores frias, cores quentes, cores por contraste. Nós também temos embaixo que eu deixei as cores luz, conhecidas como RGB. Então podemos observar o vermelho, o verde e o azul, né? Essas cores misturadas entre si, nós vamos ter a cor branca. Diferente da cor pigmento, que você mistura as cores pigmento, você vai ter o que? A cor preta. Imagina vocês, a gente está num ambiente à noite, sem luz. Você vai ter o que? O preto. Então, a escuridão, né, ela é a ausência de luz. E nós precisamos de luz para que nós possamos, então, observar, né, as cores. Nós precisamos da luz para observar as cores. Ao lado tem um exemplo de um prisma. Por exemplo, num dia de chuva, que a gente observa o arco-íris tão lindo, maravilhoso, todo aquele colorido, né? E como ele se compõe ali para a gente observar. Então, assim, as gotas de chuva, a chuva quando ele cai, ela serve como um prisma natural. E numa outra região distante não está chovendo, na qual, então, os raios, né, as ondas magnéticas do Sol, elas vão refletir contra aqueles pingos de chuva que caem. E no outro lado, então, você vai observar então as cores, né? Então, o raio bate, né, contra as gotas, e do outro lado, então, vai refletir as 7 cores do arco-íris, que é o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul. Daí nós temos que o azul índico, né, e o violeta. Por exemplo, aqui a luz branca, né, a artificial, ela incide sobre mim. A blusa aqui, então a camiseta, ela vai absorve todas essas cores que existem na cor luz e vai refletir somente o vermelho. Então, quais são as cores que estão na cor branca? Na cor branca, a cor luz. Ela está o vermelho, o amarelo, né, o verde, o azul, o índico e o violeta, como eu falei. Mas quando ela incide sobre um objeto colorido, todas as cores vão incidir sobre ela, ela vai absorver uma somente, que nem o exemplo aqui do vermelho.
Também a gente vai falar sobre textura. Textura. Por exemplo, aqui, o meu celular, a capinha dele, você passando a mão, você vai sentir uma textura artificial, produzida pelo homem. Nós temos então a textura natural, que nós podemos observar nas plantas, né, nas árvores. Você passa a mão, você sente a textura dos galhos, do caule, e que ela não é lisa, o tronco da árvore, ele é rugoso, né? Tem as cadeiras, muitas vezes aqui no nosso ambiente, a gente pode passar a mão e vai ver que ela é rugosa também. Tem texturas que são macias, que nem o algodão. Quando nós produzimos textura visual, o tecido, por exemplo, que nem vocês vão observar na imagem ali, tem a textura visual que é produzida nos tecidos, né, para atingir o tecido. Então ela é elaborada com muitas linhas e cores, né? Linhas horizontais, linhas quebradas, né? Linhas mistas. É possível você criar um desenho, uma composição só com textura visual. E assim tem um leque, né, de ideias enorme que você pode criar composições com textura visual. Nós também vamos falar agora de suportes. Suportes aonde que você vai desenhar, aonde que você vai pintar. E o suporte é o que serve então para sustentar a obra de arte. Nós temos o corpo humano como suporte. Hoje a gente usa muito do corpo humano, o nosso corpo, né, como suporte. A mão, tem modelos, tem pinturas lindíssimas na mão que você consegue passar uma mensagem. As tatuagens que nós costumamos fazer dentro do contemporâneo hoje é muito usado, né? E assim por diante. O caderno de desenho é um suporte, a tela, dentro tem as paredes, né, na área urbana, elas servem como suporte para a arte. A madeira, você pode dar formato para ela. A argila, você também é um suporte para você modelar ela. Tem gente que usa os panos de prato, a própria camiseta para pintar, serve como suporte. Então, quando falando em suporte, eu quero falar sobre, na nossa cidade nós temos a artista Neia Puton, que ela trabalha a sua tela, usando a tela como suporte para pintar a beleza, a riqueza da nossa região, que vocês podem observar na obra, uma releitura, né, a obra Agronegócio de Luiz Eduardo Magalhães, que foi pintada em 2018, uma obra feita a pedido do Sindicato Rural para o presidente. Então ali ela retrata de uma forma tridimensional. Então assim, o que você pode perceber? Que eu posso representar o tridimensional, que tem 3 dimensões, em um suporte bidimensional. Eu deixei outra obra para que vocês possam admirar sobre nossa região também, a obra A Colheita, desenvolvida em 2019, e olha como ela trabalha com a luz, com a luz natural, com a luz artificial, ali. Agora falar um pouquinho sobre cultura. Quando a gente fala em cultura, a gente logo pensa em dança. Então assim, a cultura é uma forma de viver de um povo, mas a gente também tem a cultura visual. Então essa cultura visual, ela sempre fez parte do ser humano. Nós precisamos vestir, que nem a roupa nossa, né? Ela tem que ser colorida, ela é colorida. A gente vê as pessoas no seu dia a dia usando roupas coloridas. A primeira imagem feita
pelo ser humano nas cavernas, ela foi colorida. Ele não pensou só de representar aquela imagem ali com o carvão que ele tinha, né? Não, mas ele buscou extrair os elementos que ele tinha ali e usou para colorir. Então, assim, já faz essa cultura visual, já faz parte do ser humano desde a antiguidade. Nós, geralmente, quando nós vamos comer um alimento, na hora de comprá-lo lá no supermercado ou na panificadora, primeiro nós comemos com os olhos e depois nós vamos degustar. Então faz parte dessa nossa cultura ter essa cultura visual. Os outdoors são todos coloridos. Por onde que a gente olha, você vê cor, não é? No último slides tem 5 links para vocês terem acesso para construir e se aperfeiçoar melhor no conhecimento da aula de hoje. Os 3 primeiros vão falar sobre elaboração de desenhos no canal do YouTube, e depois 2 abaixo que vão falar sobre cores. Acessem eles, desenvolvam, pratiquem os desenhos sugeridos acima, usem régua, explorem o suporte que você tem, não tenha medo de desenhar grande, não tenha medo de usar régua, aprender a usar a régua adequadamente, porque nas obras acima eles vão trabalhar a mão livre, mas tem muitos momentos que você vai usar a régua. E a mensagem é a seguinte, vou deixar uma mensagem para vocês refletirem. Estude com a firme certeza de que tudo que requer esforço e disciplina resulta em felicidade e grandes conquistas, tá? Momento que nós estamos atravessando não é fácil, mas é possível estudar e cada um ter o seu tempo para estudar e adquirir seu conhecimento. Então aqui fica o meu abraço e até a próxima aula.